Olá, graça e paz. Que bom que você está aqui conosco. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do cuidado de Deus por nós e a respeito da nossa fé com relação a esse relacionamento com Deus. Eu dei a essa mensagem o título de A Grandeza de Deus. Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Feche os teus olhos por um minuto, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, por todos aqueles que nos assistem agora, e que a sua palavra seja viva e edificante nos nossos corações. Queremos sair daqui com uma revelação da sua grandeza, Pai, e que a nossa fé seja aumentada e edificada através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista usa palavras magníficas e poderosas, palavras fortes. Eu particularmente acredito que existia dentro dele um sentimento de não encontrar as palavras corretas e nem fortes o suficiente para descrever a grandeza de Deus e as suas maravilhas. E aí fica a pergunta no nosso coração, né? Por que o salmista consegue discernir tão grande amor e a grandeza do cuidado de Deus pelas nossas vidas? E refletindo a respeito disso, eu descobri que uma das coisas é a sua fé. A fé do salmista fazia com que ele tivesse essa revelação do Senhor. Este Salmo 91, né, dizem que Davi pegou das inscrições que Moisés deixou, né, que ele veio de Moisés e Davi incluiu ele ali no livro de Salmos. Independente de como isso aconteceu, ele nos mostra o quão cuidadoso Deus é com as nossas vidas. E diante dessa revelação, né, eu cheguei à conclusão de que a nossa fé determina a forma como nós vemos a Deus. Entende? E a forma como nós vemos a Deus é uma consequência de como anda a nossa fé. E hoje eu queria poder te levar a refletir a respeito destas coisas. Eu me lembro que antes da minha conversão, eu me converti aos 30 anos de idade. Eu busquei de muitas formas ter uma vida, né, religiosa, vamos dizer assim. Passei por algumas religiões, né, experimentei muitas coisas, mas ali no final da minha adolescência, né, dos 15 para 16 anos, eu cheguei a
a seguinte conclusão: Deus não existe. E a partir daí eu comecei a viver uma vida praticamente como um ateu. Assim como muitas pessoas fazem, né? Elas até admitem que existe algo maior, que há um poder superior, que há lá um arquiteto de todas as coisas, mas elas não acreditam em Deus propriamente dito, né? Como nós cremos, o Deus da Bíblia, o Deus que criou o universo, o Deus que nos criou, que nos deu vida, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege. As pessoas não conseguem enxergar dessa forma quando a sua fé ainda não foi provada. Eu me lembro que eu tinha lido um livro, né? E nesse livro eles levavam a gente a chegar à conclusão de que Deus era um extraterrestre que veio visitar a Terra, né? E aqui se relacionou com os macacos e a raça humana nasceu daquilo, e por isso que nós adorávamos alguém que vinha do céu, porque veio numa nave espacial, né? Tem que ter tanta fé para acreditar nisso. É muito mais fé para acreditar nisso do que para crer na Bíblia, né, irmão? Mas é algo que acontece quando você não tem a revelação da pessoa de Deus, quando você não crê nas Escrituras como a verdade, né? Isso acontece, as coisas são deturpadas, né? E muitas formas de fé aparecem da falta da fé genuína. Hebreus 11:6 é um texto muito conhecido e ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, queridos, eu levava uma vida difícil. Entrei para as drogas um pouco depois dos 20 anos e parece que tudo dava errado na minha vida. As minhas finanças eram um buraco sem fundo. A minha vida familiar era conturbada em todas as instâncias, com pai, com mãe, com família, com esposa. Tudo era muito difícil. Parecia que nada que eu fazia dava certo. Eu não conseguia prosperar, eu não conseguia sair daquele lugar de miséria humana, não financeira, mas miséria humana, né? As minhas ideias não fechavam direito. Por isso eu não conseguia entender que um Deus tão maravilhoso poderia existir, porque a pergunta era: se esse Deus existe, por que eu tenho que passar por essas coisas? E o auge da minha loucura, né, veio quando meu casamento entrou em crise, a minha esposa me deixou, ela estava grávida. E assim que o nosso filho nasceu, nós estávamos separados. Ela me largou muito no início da gravidez. Quando ele nasceu, ele teve um diagnóstico. Com 7 meses de vida, ele teve um diagnóstico de que ele tinha algo chamado crâniostenose. E ele teria que fazer uma operação muito perigosa, abrir o crânio novamente para poder sobreviver àquela doença, porque o crânio dele não crescia e ele, o cérebro dele ia crescer e esmagar dentro do próprio crânio. E eu entrei em parafuso, né, sobre efeito de álcool, droga, todo tipo de drogas, né, completamente perturbado. Eu comecei a dizer, aí, cada vez que alguém vinha me falar que Deus ia intervir, que Deus podia curar, que Deus podia livrar, eu falava: que Deus? Que Deus é esse que me dá um filho e depois tira? Que Deus é esse que deixa uma criança dessa idade sofrer? Que Deus? Então, a minha fé não existia. E por me achar, né, abandonado por Deus, era mais fácil eu crer que Deus não existia. E na maioria das vezes, quando você conversa com pessoas que acreditam que Deus não existe, você vai ver que ela se sente abandonada, que ela sente que não tem mais ninguém por ela, que ela sente que é sozinha nessa terra, que ela sente que ninguém se preocupa com a vida dela, e ela transporta isso para um ateísmo, para algo que ela não consegue explicar. Então, como ela não consegue sentir, como ela não consegue
ter a bondade de Deus, não consegue aceitar a bondade de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida dela, ela passa a crer que Deus não existe. Este foi o meu caso. Era assim que eu vivia. E claro que a única forma de ter uma cura, de poder transformar a minha vida, passado alguns anos, meu filho fez aquela cirurgia, minha esposa era religiosa, eles buscaram na fé, a cirurgia foi um sucesso, e eu me lembro que depois que ele estava bem, eu comecei a aceitar a ajuda das pessoas para sair das drogas, para mudar o meu caráter, para mudar de vida. Busquei ajuda em muitos lugares, de muitas formas. E aí, quando toda a ajuda natural não foi suficiente, remédio não resolveu, tratamento psicológico, psiquiátrico não resolveu, grupos de autoajuda não resolveu, então eu comecei a aceitar a ajuda espiritual. Busquei em algumas religiões que não criam na Bíblia Sagrada e não encontrei uma saída, não encontrei essa ajuda que eu estava buscando. Então, eu me lembro de uma noite em que alguém falou para mim de Jesus. No balcão de um bar, bebendo, altas horas da madrugada, já drogado. Alguém falou para mim de Jesus. Quando eu disse, olha, eu não tenho mais jeito, eu não consigo largar o crack, eu não consigo largar a bebida, todo o meu dinheiro vai nisso, tudo que eu tenho está indo nisso, a minha saúde está indo nisso. E aquela pessoa virou para mim e falou, olha, a minha esposa, ela é crente. Uma palavra que a gente quase não ouve hoje, né? Hoje a gente diz evangélico, mas ele disse, a minha esposa é crente, ela é evangélica, e lá em casa a gente se reúne, e o pessoal vai lá, e tem uma célula na qual eles falam, né, destas coisas de cura, né? E me soou estranho, porque ele estava ali comigo, bebendo e tudo mais, mas eu, conhecendo um pouco da história deles, eu falei, olha, beleza, quando que é isso? Ele falou, hoje à noite. Eu falei, ok, eu vou lá, vou conhecer. Fui lá, ouvi a respeito das coisas de Deus, ouvi a respeito do que Deus podia fazer. Confesso que naquele primeiro momento, para mim, era difícil acreditar, porque eu já tinha tentado muita coisa que não tinha dado certo. Eu tinha um pai que tinha me deserdado, eu tinha uma mãe desesperada, tinha uma esposa abandonada, tinha um filho que estava órfão de pai vivo. E eu não conseguia acreditar naquelas coisas. Mas depois daquilo, aquelas pessoas começaram a me procurar, a conversar comigo a respeito de como eu tinha que agir para que Deus pudesse entrar na minha vida, para que a minha fé pudesse ser ativada, para que eu pudesse crer naquelas coisas. E alguns meses se passaram, eu fui e voltei da igreja, não conseguia compreender as coisas de Deus, porque não acreditava. Ninguém enfiava na minha cabeça que a Bíblia tinha sido escrita por Deus. E aí me levaram para um retiro. O nome era Encontro com Deus. Achei muito sugestivo, né? Fui descrente, como das outras coisas, eu fui descrente daquilo. Mas eu me lembro que nós fomos de ônibus até uma chácara, e quando o ônibus atravessa a porteira daquela chácara, eu começo a sentir algo diferente. Eu estava com um plano pronto para fugir dali, escapar daquele final de semana com os crentes ali, porque eu estava indo na igreja para acalmar a situação da minha família, mas algo aconteceu quando a gente entrou naquela chácara.
Haviam muitas coisas preparadas ali para que nós fôssemos impactados, né? Algumas coisas escritas até com fogo, algo assim que emocionalmente deveria mexer com a gente. E eu mesmo sentindo ainda, começando a sentir aquela presença, eu ainda desconfiava de tudo. E eu me lembro que tivemos uma ministração noturna. No outro dia pela manhã tivemos mais algumas ministrações. E aí logo após o almoço, um dos pastores falou: olha, nós vamos dar um tempo para vocês, né? E ele fez um pedido inusitado. Ele falou: olha, não vá dormir, tira um tempo, saia pela chácara, ache um lugar, tente conversar com Deus. E aquele momento que ele falou isso, eu me dei conta de que eu nunca tinha conversado com Deus. Eu participava dos momentos de oração na igreja, quieto, ouvindo eles orar. No final dizia amém. Quando alguém vinha orar por mim, eu abaixava a cabeça, aquela pessoa orava por mim. Mas eu verdadeiramente nunca tinha conversado com Deus. Nunca tinha sido sincero com Deus. Porque, lembra, eu não acreditava. E eu vou te dizer que eu até me sentia ridículo algumas vezes que eu tentei orar na minha casa. Eu me sentia ridículo de estar ali tentando falar. Para mim eu estava falando com as paredes, porque eu não sentia presença de nada, eu não tinha nenhum tipo de sensação. Era como se eu estivesse falando sozinho dentro da minha casa. Era o sentimento que eu tinha até ali. Mas a frase que aquele pastor falou, né? Ele falou: tente conversar com Deus da sua maneira, do seu jeito. E eu tinha dentro do meu coração duas coisas. Primeiro, que eu não sabia orar, porque eu não entendia o que era oração. Eu achava que oração você tinha que ter ali, né, um passo a passo, como uma reza, né, algo decorado, algo que você repete várias e várias vezes até que ela vire verdade, né, e eu não sabia fazer aquilo. Não sabia nem orar Pai Nosso, não conhecia nada. Então na minha cabeça a oração era aquilo. E a outra coisa, eu tinha me envolvido com coisas tão ruins, no período em que eu fiquei nas drogas, que eu achava que não tinha perdão. Machuquei pessoas, roubei, magoei, né, enganei, fiz tudo de ruim que você pode imaginar, eu participei. E eu tinha esse sentimento dentro de mim que ninguém ia me perdoar. E que se esse Deus existisse, esse Deus também não ia me perdoar. E eu me lembro que eu saí, encontrei um tronco, era uma árvore, no meio de um gramado. Essa cena é tão vívida que eu consigo enxergar ela toda vez que eu falo. E ali eu me ajoelhei. E eu falei: o pastor disse para ser honesto, para falar normalmente com Deus. E ali eu falei: olha, cara, se você existe de verdade, eu estou aqui e eu não sei mais o que fazer. Se você existe de verdade, me cura. Me cura e eu vou viver isso que essas pessoas que esses crentes estão me oferecendo. Todas essas profecias que eles estão fazendo, que eu vou pregar a palavra, que eu vou ser teu servo, que eu vou viver isso aí. Mas eu estou aqui, eu estou com a cabeça que é só fumar mais uma pedra de crack. É só estourar mais uma, né? Eu não tenho outro pensamento na minha cabeça, eu quero ir embora daqui para usar mais. E eu não aguento mais essa vida. Esse Deus que não existia na minha cabeça, de repente se tornou real. É como se alguém sentasse naquele tronco e me pegasse no colo, como pega uma criança, e dissesse: filho, eu estou aqui. De repente eu tinha uma certeza de que Ele ia me salvar, de que Ele existia, de que Ele estava ali falando comigo.
tive uma sensação no meu espírito que falou, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. E lá estava assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então eu tive certeza de que era Jesus que estava ali comigo. E de repente nada era impossível. A vontade de usar o crack passou, a vontade de beber passou, a vontade de me prostituir passou. Naquele momento parecia que eu podia fazer qualquer coisa. E de repente aquele Deus que não existia para mim, passou a ser a minha vontade de viver, passou a ser tudo para mim, passou a ser alguém que eu podia confiar, passou a ser alguém que ia fazer parte da minha vida até o último sopro de vida que Ele me desse. De repente Ele não era mais uma história escrita em folhas de papel, Ele era realidade, Ele fazia parte de mim. Sabe, querido, quando a gente lê o Salmo 91, a gente não entende o que Davi estava dizendo ali, porque era a experiência dele com Deus, era quem Deus era para ele. Eu te contando a minha história aqui, talvez não faça muito sentido para você. Você vai dizer, eu não sou viciado, eu não uso drogas, eu não tenho problema com sexualidade. Sabe por que você não consegue compreender? Porque eu me emociono quando me lembro desse momento. Porque a revelação de Deus para mim, ela é pessoal e intransferível. E eu estou aqui hoje para te dizer, você precisa buscar Deus à sua maneira. Você precisa buscar Deus na sua essência, na sua história. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Sabe, há alguns dias eu chamei o meu filho mais velho, que vai fazer 18 anos agora, está indo para a faculdade. Eu tive uma conversa com ele, e uma das coisas que eu falei para ele foi, filho, eu não quero que você vá para a sua vida adulta, que você vá para a faculdade, para o mercado de trabalho, sem ter uma experiência com Deus. Eu não quero que você viva a sua vida através das experiências que eu tive, ou que você ouviu algum pregador contar. Eu quero que você comece a buscar as suas experiências com Deus, porque elas vão definir o tipo de fé que você vai viver na sua vida. E de lá para cá, queridos, eu tenho visto um crescimento nesse meu filho tão grande. Ele tem estado tão mais perto de Deus, tem sido perceptível a vida que ele tem levado com Deus. Sabe, quando nós temos essa experiência de termos a revelação da existência de Deus de uma forma incontestável, o Senhor passa a ser gigante, maravilhoso nas nossas vidas. E nada é impossível. Não há problema que a gente pensa que não possa ser resolvido. Nós entendemos que tudo que Deus planejou para as nossas vidas vai vir a ser verdade e ninguém pode impedir. Talvez você está aí me ouvindo e você veio de uma vida com Deus desde o seu nascimento, ou se converteu muito cedo, e você teve muitas promessas sobre a sua vida que não se cumpriram, e talvez você fique por dentro reclamando e tentando entender por quê. Por que tantas pessoas à minha volta vivem essas experiências maravilhosas com Deus e eu não tenho essa experiência? Por que as palavras que Deus disse sobre a minha vida não se concretizam e não viram verdade? E eu quero te dizer que eu acredito que é porque você ainda não chegou no lugar de revelação que Deus quer que você tenha a respeito dele. Sabe, de tudo que você pode fazer, a melhor coisa é buscar a Deus, é estar com Ele.
Porque sabe, querido, não importa o que você está passando, não importa as dificuldades que você passou, não importa se você tem consequências do teu passado na sua vida, se você está doente, se você está com problemas financeiros, se você, teve um ministério que se rompeu, se a revelação desse Deus maravilhoso fizer parte da tua vida, tudo isso deixa de ter valor. Sabe, eu entendo que a minha vida não foi transformada ali naquele momento. Ali foi um start, houve um processo. Mas o sentimento naquele exato momento era de que problema nenhum existia mais. Houve um processo, houve um conserto das consequências. Eu tive que pedir muito perdão, eu tive que pagar pessoas que eu devia, eu tive que trabalhar para o meu casamento ser restaurado, eu tive que trabalhar para restaurar o meu relacionamento com os meus familiares. Foi um trabalho que ainda está acontecendo, só fazem 16 anos. Ainda tem coisa acontecendo, todos os dias eu resolvo ainda coisas do passado. Mas naquele momento em que ele se revelou para mim, havia uma certeza de que eu estaria aqui hoje, neste púlpito, pregando, falando da grandiosidade de Deus, falando do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Havia uma certeza de que eu seria transformado. Ali houve uma certeza de que Deus me levaria a um ministério relevante, a um ministério que faria a diferença. Houve uma certeza de que eu viveria uma vida digna e de que eu construiria um legado para deixar para os meus filhos, para os meus netos e para toda a geração que viesse após mim. Eu tinha essa certeza no meu coração, vívida. E eu gostaria que hoje você pudesse terminar este tempo de ministração com essa certeza no seu coração. Eu quero pedir para você fazer algo agora. Eu não sei aonde você está, mas se você não estiver dirigindo e você puder fechar os teus olhos, eu gostaria de ler novamente o Salmo 91 para você ouvir, então eu quero orar com você. Mas eu gostaria que você entrasse neste momento, que você entrasse de uma forma como nunca antes você entrou. Eu quero ser para você o que aquele pastor foi para mim antes daquela primeira oração que eu fiz. Eu quero dizer que enquanto você estiver de olhos fechados, não se preocupe com os seus problemas. Deixe de lado toda a circunstância. Se você não tem problemas, mas você é um vitorioso, deixe de lado essa circunstância e foque agora exclusivamente na pessoa de Deus. Pense que é alguém que você quer conhecer mais do que tudo. Talvez você já teve a experiência de admirar uma pessoa que prega. Eu tive várias experiências assim, aqui na Alcance Curitiba. Deus me fez conhecer muitas pessoas que eu tinha um desejo grande de conhecer. Eu tive essa oportunidade e eu gostaria que você ampliasse isso no seu coração agora. E fechasse os teus olhos pensando que Deus está aí diante de você. E Ele vai te fazer uma declaração de amizade. Ele vai te fazer uma declaração de amor. E Ele vai se revelar para você agora. Feche os teus olhos e ouça. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas,
nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, e livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Oh Deus Todo-Poderoso, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te louvamos e declaramos: só o Senhor pode nos salvar. O Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, e só o Senhor está conosco a todo tempo. O Senhor revela a sua presença de uma forma como nunca antes essa pessoa que está ouvindo te enxergou. Sê para ele assim como o Senhor foi para mim. Ó Pai, em nome de Jesus eu peço um toque do Senhor, e que a sua presença invada a vida dele agora. Não importa se ele já te conhecia ou se ele está te conhecendo agora. Senhor, toca esta vida em nome de Jesus, e revela a sua grandeza, para que a fé dele seja ampliada, para que ele possa, Senhor, te exaltar com a sua vida, para que ele possa declarar: só o Senhor é Deus na minha vida, para que ele possa declarar que nenhuma circunstância importa, desde que o Senhor esteja com ele. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos com a sua presença agora, e transforma a realidade dele, e faça com que todos os seus projetos que o Senhor fez a respeito dele, ainda no ventre da mãe, se tornem realidade. Que todas as palavras que foram ditas se tornem realidade, que toda profecia se torne realidade, e que ele seja, ó Pai, o seu servo que resplandece a tua graça, e que todos vejam a sua presença na vida dele. Em nome de Jesus oramos e pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Espero que o Senhor possa ter te visitado e se revelado de uma forma como você nunca viu. Espero que de hoje em diante você possa viver com essa certeza no seu coração, de que Deus é grande, e Ele é bom, e Ele te ama muito, e quer fazer parte da sua vida, todo o sempre. Deus te abençoe, vá em paz.